A historiadora Juliana Cavalcante, que é doutora em História da Religião, afirma com todas as letras que o evento do Novo Testamento, chamado Apocalipse, é um gênero apocalíptico com o objetivo de marcar uma nova era que se inicia de uma determinada era de crise política ou sociais, por exemplo. E quando vamos para o contexto bíblico, o termo Apocalipse se refere ao evento da queda do Templo de Jerusalém. Ou seja, é uma alegoria à queda do Templo de Jerusalém pelos romanos, no ano 70 da Era Comum. E o interessante é que 9 anos após a queda do Templo de Jerusalém pelos romanos, no ano 79 da Era Comum, aconteceu o desastre natural na cidade de Pompeia, a destruição pelo vulcão Vesúvio, que foram 3 eventos naturais catastróficos: a erupção do vulcão, o terremoto e o tsunami, que destruiu completamente toda a cidade de Pompeia, deixando em cinzas. Enfim, o termo Apocalipse no Novo Testamento não está se referindo literalmente ao fim do mundo, dos tempos, como foi inventado e interpretado pelo cristianismo, mas sim ao evento daquele contexto, que foi a destruição do Templo de Jerusalém. É por isso que os cristãos são enganados e alienados por uma fé cega, porque não estudam. É aquela velha frase: Maria vai com as outras, é uma manada. É por isso que os próprios líderes religiosos cristãos chamam dos seus próprios fiéis de ovelhas. Mas eles estão certos, porque as ovelhas seguem seus líderes religiosos sem sequer questionar. Mas os líderes religiosos sabem disso, que o termo Apocalipse na Bíblia faz uma alegoria à queda do Templo de Jerusalém e não ao fim do mundo, no literalmente. Gente, tudo isso é questão de lógica, de criticidade, do pensamento crítico. Como é que algo que faz mais de 2000 anos que foi criado já se passou centenas e centenas de gerações e nada aconteceu? Porque uma pessoa que tem lógica e racionalismo, ela vai perceber que tudo isso é uma mentira de um fim de mundo. A própria Bíblia deixa claro que estava falando para aquela geração e não as gerações futuras. Se as pessoas dos séculos passados voltassem à vida, elas iriam perguntar: cadê o fim do mundo que tanto falaram para a gente? Elas iriam dizer imediatamente que foram enganadas. Apenas o mundo acabou para elas que morreram. Vou terminando o vídeo por aqui e fique agora com o maravilhoso vídeo da historiadora e doutora em História da Religião. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, meus ilustríssimos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, no seu canal, no nosso canal Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, que todos estejam bem. Estamos aqui, no Cauê Santos Podcast. Link deste corte estará na descrição deste vídeo. Se inscreva no podcast Cauê Santos, também se inscreva no Corte Cauê Santos Oficial. Estamos aqui com a professora Juliana Cavalcante, também se inscreva no canal da professora Juliana Cavalcante, caso ainda não seja inscrito. Ela estará falando, argumentando a seguinte questão: por que as pessoas acreditam no Apocalipse? Apocalipse, fim do mundo, fim dos tempos, qual é a razão por existir em alguns seres humanos essa apreensão, essa tara pelo fim do mundo, pelo o acontecimento último da realidade planetária
planetária, esse evento cataclísmico, cósmico, absoluto, que os cristãos tanto aguardam, hein? E alguns até têm uma certa fissura, um fetiche para ver isso acontecer. Que loucura, né? Então, vamos ouvir aqui a professora Juliana Cavalcante falando acerca disso. Você sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí, beleza? Então, vamos lá. Professora Juliana Cavalcante, Cauê Santos Podcast. Vambora. Então, vai, play. Por que que o Apocalipse mexe tanto assim com o ser humano? Parece que esse tema em específico muda e consegue moldar, de certa forma, o comportamento das pessoas, né? Por que que esse tema é tão importante assim para certas pessoas? É por isso, né? É a ideia, até acho que é o Jacques Legoff que fala sobre isso na História do Medo. Posso estar confundindo, mas tenho quase certeza que é ele. É o medo da morte, né? O medo do fim do mundo. E como o Apocalipse ele vai entrar na mentalidade, né, ocidental, graças sobretudo ao cristianismo na Idade Média, né, no contexto de Antiguidade Tardia, ele trabalha com esses medos, né? O medo da morte, o medo da condenação. E o texto de Apocalipse vai ser muito utilizado para isso. O próprio Dante, né, com a ideia do inferno, então trabalha com essas alegorias, essas crenças, esses medos que a gente tem. Ele até fala isso, né? O medo da morte, o medo do fim do mundo, está ligado muito à nossa consciência de finitude. Se tem uma coisa que a gente tem certeza é que todos nós um dia vamos morrer. Uhum. Então, o Apocalipse acaba sendo uma peça-chave para mexer com a sociedade de modo geral, né? Isso acaba despertando esse ambiente que você está colocando. No caso, ele mexe com questões existenciais também, né? No sentido de, enfim, como você mesmo citou, o medo da morte, o que existe depois dessa vida aqui, né? O fim de tudo, sei lá, parece que isso mexe com a própria natureza do ser humano, assim, né? Tem uma questão também, né, que a professora ressaltou, é claro, nessa nossa mentalidade ocidental. Mas você já se perguntou se essa perspectiva de fim do mundo existe nas tradições orientais? A gente pode falar de uma apocalíptica shintoísta. A gente poderia falar de uma apocalíptica budista. A gente sabe que no budismo estão aguardando aí, né, o retorno, ouvindo, alguns vão falar retorno, mas a vinda de Maitreya, que seria o Buda Maitreya. Mas é para uma nova era, né, dos ensinamentos do Buda serão restaurados, renovados. Quando nós adentramos as tradições mais voltados aos Vedas, né, nós vemos um ciclo de renovação. Ainda falando de budismo esotérico, Kali Yuga, né? A era de ferro, do decaimento, mas para depois vir novamente uma era de ouro da humanidade. Então nós vamos ver que algumas tradições orientais não há necessariamente o encerramento da história humana falando de um fim dos tempos. Isso é uma característica apocalíptica, só que Apocalipse 21, há uma renovação, um novo céu e uma nova terra, uma dimensão celeste, uma dimensão celestial, onde somente os bons e justos habitarão nela. Será que isso também não seria uma leitura de uma renovação cósmica? Olha aí, ó. Não é interessante esta observação? Você sabe que muito daquilo que nós temos da apocalíptica judaica e cristã, na verdade, nós poderíamos chamar de apocalíptica zoroastriana. Fim dos tempos, tribunal, juízo final, uma batalha cósmica do bem contra o mal. Tudo isso
já existia antes. E aí? Quando nós falamos de Apocalipse, estamos falando de algo estritamente da tradição praticamente judaico-cristã. Tem a apocalíptica, vamos dizer assim, islâmica, mas que é influenciada por o quê? Então isso é algo muito nosso. Talvez se você fosse adepto do budismo, do shintoísmo ou de outra religião, você não teria essa perspectiva apocalíptica. Não haveria ou existiria em você um anseio pelo fim do mundo de uma batalha cósmica. Não é interessante isso? Ou seja, o imaginário ocidental é que foi moldado nessa direção por causa das religiões abraâmicas, especificamente para nós aqui, a religião judaica e a religião cristã. Sem dúvida, né? Não por acaso, quando você vai olhar Papa, né, ou alguma coisa que, enfim, que chame muita atenção. Fala do Papa porque a gente acabou de ter um Papa aí, não tem muito tempo, um novo Papa foi eleito, né? E quando o Papa anterior, que era o Francisco, morre, e também o sucessor, né, que é o Leão XIV, você viu que teorias conspiratórias começaram a surgir. E essas teorias falando que a morte do Papa Francisco, como a eleição do Leão XIV estavam previstas, né? E como sinais, então, de que a gente estaria se aproximando do fim do mundo, né? Do fim dos tempos. Perfeito. E essas teorias conspiratórias, elas aparecem o tempo todo. Essas teorias, por exemplo, papas, elas são inéditas. Francisco e Leão XIV não são os primeiros a serem supostamente mencionados dentro do texto de Apocalipse. Na verdade, se você for olhar, né, essa eleição dos papas no transcurso da história do papado, você vai ver sempre essas teorias conspiratórias aparecendo. Então, são verdadeiras reciclagens dessas teorias, né? A ideia também do antipapa. Então, sempre Apocalipse. Mas o que eu acho que é interessante a gente ponderar é que essas teorias conspiratórias, elas sempre pegam uma passagem aleatória, uma palavra, uma expressão do texto de Apocalipse, e a partir disso desenvolvem essas teorias que trabalham com medo, com caos, né, com o terror. Isso faz do Apocalipse ser esse texto tão temido e, ao mesmo tempo, se ter um fascínio deles. Mas é importante também sinalizar para o público que nenhuma dessas teorias conspiratórias, elas estão vinculadas, de fato, a uma interpretação ou uma leitura do texto de Apocalipse, ou da contextualização do texto de Apocalipse. E mais do que isso, do gênero apocalíptico, porque é importante lembrar que o texto de Apocalipse, que está no cânon, né, que às vezes é conhecido como Apocalipse de João, não é o único Apocalipse que existiu. Então, exatamente, existem outros textos dentro do gênero apocalíptico perfeito. Que fazem, né, em que o Apocalipse está inserido. E numa leitura histórica, a gente justamente quer saber que contexto é esse que leva à produção desse gênero apocalíptico. Quais são as demandas que se colocam? Ou seja, a leitura histórica, uma leitura no campo da ciência, da religião, ela vai na contramão dessas teorias conspiratórias. Excelente. Interessante. Vamos dar um passo para trás, então, e definir, né? O que exatamente é o Apocalipse? Então, o gênero apocalíptico, ele está ligado, ou ele se desenvolve, né? Por exemplo, o Richard Hosley vai comentar sobre isso, justamente ali no contexto da Guerra dos Macabeus, ou ele tem um reavivamento, digamos assim, né? E justamente quando você tem um contexto político, econômico de crise, e a urgência, então, de um evento, né, que seja capaz de gerar uma grande transformação, te levar para uma nova era, um novo contexto. Então, o Apocalipse, ou o gênero apocalíptico, não está necessariamente ligado ao fim de tudo, né? Ou seja, o mundo vai acabar. Não, mas a ideia é de um novo ciclo, de uma nova era que se inicia. Concordo com essa afirmação, perfeito. Porém, né, o livro do profeta Ezequiel, ele
tem um vasto material que é classificado como literatura apocalíptica. E o livro do profeta Ezequiel, até então, não estaria necessariamente vinculado a profecias que vão de encontro ao período dos Macabeus. Por exemplo, se a gente pegar o livro do profeta Zacarias, o de Zacarias praticamente aponta ali tudo para as questões dos Macabeus, é um fato. E que também, obviamente, a professora está certa que dentro dessa conjuntura da historiografia judaica, o período de Macabeus, ele é um período em que essas tensões acabam moldando em parte, não em sua totalidade, essa perspectiva da produção do pensamento da literatura apocalíptica de maneira mais a se intensificar. Tanto que isso depois vai ser visto como um gênero. Eu recomendo, em relação à literatura apocalíptica, um clássico, né, de John J. Collins, A Imaginação Apocalíptica. Então, ou seja, como um evento, a situação, do ponto de vista econômico, político, é tão crítica que precisa haver intervenção, precisa acontecer alguma coisa em que essa realidade se reinicie, como se desse um novo start, Um digamos reset. assim, um restart, né? Então, o gênero apocalíptico ele está ligado a esses elementos, que acaba trabalhando com elementos simbólicos, mas que esses elementos simbólicos, eles fazem sentido para a realidade, para a sociedade que os produzem. Então, numa dimensão histórica, o Apocalipse não fala do futuro. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia te perguntar no caso, né? Muita gente acha que é sobre o futuro, né? Não, Mas ele foi escrito há 2000 anos atrás, né? sim. O que estava passando ali naquela época? Então, isso é um ponto interessante. Quando você começa a ver que o gênero, né, o texto Apocalipse é um gênero, e que ele está associado a outros apocalipses que foram produzidos. Perfeito. Né, por exemplo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo. Você vai observar que esses materiais, apocalipses também de tradição. Eu diria até os que ela ia falar agora, né, os apocalipses de tradição judaica, quarto Esdras, Apocalipse de Baruque, segunda Baruque, mas principalmente a literatura enoquiana. Você tem paralelos com a literatura também, parte, né, uma porção de algumas literaturas que estão nos manuscritos do Mar Morto, Jubileus. Então você tem... Enoque domina o livro do Apocalipse, né? Já mostrei isso aqui para vocês em videoaulas e mais videoaulas, até lá no início do canal. Então é por demais interessante isso. Judaica não cristã, esses textos eles estão muito associados ao impacto da queda do Templo de Jerusalém. Perfeito. Uhum. Perfeito. Então, o Templo de Jerusalém era uma grande referência do ponto de vista espacial, né? No outro episódio eu falei muito sobre essa urgência do espaço, né, como construtor de identidade. Sim. E esse espaço, no caso, era o Templo de Jerusalém para os judeus, ainda que tenha existido outros templos, né, dedicados a Yahvé. Mas esse templo é uma referência, é um marco para essa identidade. Perfeito. Quando o templo cai, isso é muito significativo, porque esse espaço, essa arquitetura deixa de existir. E, ao mesmo tempo, também sinaliza que Yahvé não é um Deus tão poderoso assim. Porque destruir um templo, independente de qual seja a divindade, é você também marcar que a divindade do outro que consegue, né, destruir, violar o templo da sua divindade, que ele é mais poderoso do que a sua divindade. Então a pergunta é, Yahvé, então, não era um Deus tão poderoso assim? Como explicar essa queda do templo? Será que Yahvé não estava mais lá? O que está acontecendo que Yahvé permitiu que o seu templo fosse destruído? Perfeito. Então, o gênero apocalíptico, ele se desenvolve, ou como eu falei, ele é reaquecido, segundo o Richard Rosley, nesse ambiente dessas guerras, dessas revoltas, dentro do território de Israel, frente a essas ocupações estrangeiras. E deveria ser nessa perspectiva que a gente deveria olhar, ou seja, de um território e de uma comunidade judaica, ou de comunidades judaicas que vivem o controle de povos estrangeiros. E aí fica interessante, a gente começa a perceber, então, que as alegorias que estão sendo citadas ali, por exemplo, de Roma, dos cavaleiros, elas fazem parte daquele ambiente, né?
a própria mulher revestida de sol, né? A fuga dessa mulher para ter uma criança, porque o dragão está pronto ali para devorar aquela criança. São passagens, primeiro, são metáforas, são alegorias. Perfeito. Que são próprias daquela sociedade antiga, né, mediterrânea antiga. Porque se você for parar para olhar, essa ideia de uma mulher que precisa fugir porque tem uma besta, né, um animal ali que está pronto para devorar, ela não é incomum. Já você tem outros mitos que falam também nessa narrativa. Isso. Né? Você tem, por exemplo, ali o nascimento de Apolo. O nascimento de Apolo, ele marca, e da sua irmã, ele marca essa ideia de fuga. Né? Porque Zeus, mais uma vez, no mito, pula cerca, né? O grande pulador de cerca. Uhum. E Hera fica revoltadíssima. E no mito ela acaba enviando, né, um de seus filhos para devorar, né, os filhos de Zeus, que são filhos fora do casamento. Então, ela também, né, a mãe de Apolo, precisa também se refugiar para impedir que as crianças não nasçam. Né? Aliás, para permitir que essas crianças nasçam. Né? Então, você vê que tem paralelos, tem esses elementos em comum. A alegoria também a expressão alfa e ômega, né? Por exemplo, que é muito associada a Jesus, mas você vai ver que a expressão alfa e ômega ela foi empregada para outras divindades também. Interessante. Então você consegue Como, por encontrar... exemplo, na mitologia grega ali. Sim, na própria mitologia grega, a mitologia romana também vai incorporar também. Né? Então, essa ideia de ser o princípio e o fim, né? Você vai encontrar em cultos de mistérios, e, de novo, né, a importância de ver como cultos de mistérios, Claro. associado também a essas expressões. Ou seja, você vai percebendo que o texto de Apocalipse, ele fala do tempo em que o autor e o público-alvo, que é a comunidade que leu, ouviu aquele texto, fazem parte. E que as expressões, né, os símbolos que aparecem ali, eles não são incomuns, eles fazem parte desse jogo, né, linguístico, desse jogo de palavras, de simbologias, para trabalhar com a ideia de enigmas, algo que não pode também ser dito de forma tão pública. Isso, muito bom o corte, muito bom. É sempre bom ouvir a professora, a doutora, a historiadora Juliana Cavalcante, tratando sobre questões relacionadas ao cristianismo, história do cristianismo, literatura cristã, sempre com boas explicações. Você viu que eu praticamente não interrompi, porque muito bem feitas as colocações.